Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bad Vibes Cycling Club. Sou o Foquinha, tô aqui com o BBB. Fala, man, tudo certo? Fala, man, tudo certo, Foguinha? Tudo na paz. Hoje a gente vai começar, né, com notícias BR. A gente teve duas coisas legais, duas notícias legais de brasileiros e de provas brasileiras rolando. Primeiro a gente teve o Vitinho de Paula, que a gente já viu ele no Pan-Americano, a gente já viu ele no Tour de Colômbia, que é um moleque muito novo, nem sei se ele já tem 18 anos. Eu acho que tem 18 ou 19, tá correndo na equipe do Valverde, né? Isso, o Developing Team, o Devo Team do Valverde, corre muito na Espanha e em Portugal, e ele ganhou a camisa geral, né, de sprint da Volta Extremadura desse final de semana. Um resultado bem legal, que, enfim, cara, a gente estava falando no final de semana que ele estava na fuga, estava lá batendo roda com a galera, bem legal ver um brasileiro rodando um caminho similar ao que o Rangel fez, de certa forma, né, Vitor? Com certeza. Eu posso falar com um pouco de propriedade, assim, eu já vi o Vitinho andando de perto, o menino realmente é muito forte, o menino é uma moto, é muito novo, é muito leve, anda muito e, considerando um atleta de uma equipe de desenvolvimento, um menino novo que tem formação, é um grande feito, né, ganhar uma camisa numa volta que tem essa relevância da Extremadura ali na Espanha, é um grande feito. Eu acho que o Vitinho deve estar bem feliz, merecido. Não, legal demais. E, bom, a gente espera que ele continue tendo bons resultados, né, ao longo do ano em outras provas. Ainda falando de Brasil, a gente teve a Volta Ciclística de Goiás, né, finalizada, terminando esse final de semana. Geral, na top 5, a gente teve o João Pedro Rossi, da Swift Carbon, em primeiro, o Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team, em segundo, Alisson Ferreira, da Dantas Bike Racing, em terceiro, Vinícius Silva, da Tatux, em quarto, e o Alan Valêncio Manieso, que é o cara que ainda tem o com lá na Serra das Hortênsias, lá em Paulo até hoje, do Pindamonhangaba, em quinto. E eu sei que você tem informações quentes, pelando de números, né, da galera performando na volta ciclística para contar para a gente. Pois é, o meu treinador, o Thales Totino, que está hospedado aqui em casa, chegou essa madrugada de Goiás. Ele foi para correr a volta de Goiás. Infelizmente, ele teve que abandonar na primeira etapa ali por conta de um problema grave com a bicicleta dele. Ele teve um problema mecânico. Colocou a bicicleta no Transbike e estava andando com a bicicleta do apoio Shimano. O Transbike quebrou com a bike dele voou do carro a 80 km por hora e quebrou inteira, tá tomando um prejuízo enorme aí, acabou que não conseguiu completar a volta, tá super chateado com isso, mas tá massa, ele trouxe bastante coisa sobre a volta de Goiás, ficou bem impressionado com o nível, e tá rolando uma rifa para a gente tentar ajudar o Thales a minimizar, amortizar um pouco parte desse prejuízo, porque a bicicleta dele quebrou, foi uma bicicleta que ele montou há 40 dias, literalmente, assim, no dia da queda tinha 40 dias que ele tinha subido a bicicleta pela primeira vez, então grande prejuízo. Tá rolando uma rifa, vamos deixar o link da rifa aqui embaixo nos comentários ou na bio, não sei. Quem puder ajudar é sempre muito bem-vindo, a gente fica muito agradecido. E não só isso, né? Tipo assim, não é que a bike caiu e arranhou, é que o eixo partiu no meio quando a bike voou, né? É realmente uma necessidade. A bicicleta que hoje não é uma bicicleta danificada esteticamente, é uma bicicleta partida no meio. O garfo quebrou, roda quebrou, o eixo da roda dianteira quebrou, pedal quebrou, o quadro quebrou no top tube, a bicicleta quebrou inteira, tá? Realmente é uma bicicleta pela metade. Então, a ideia é tentar levantar essa grana aí para trazer uma bicicleta competitiva de novo para o Thales, porque ele tem um calendário grande de provas aí esse ano, e tomara que dê tudo certo. Vamos até ver com ele a possibilidade, talvez, ele topar fazer um episódio para a gente dar uma esmiuçada maior nessa volta de Goiás, porque é a nossa principal volta no ciclismo brasileiro. Ele disse que ficou bem impressionado, prova muito forte, todo mundo andando muito forte. Para quem estava de fora e acompanhou, foi uma surpresa muito grande, porque, lógico, na primeira etapa, a equipe de Pindamonhangaba colocou mais de 1 minuto no geral, né? Escapado ali com o Molina e com o Euler. Exatamente, e ele comentou que até para quem estava dentro do pelotão foi um susto, porque entendia aquele gap, aquela diferença ali como uma diferença meio que irreversível. E geralmente, realmente né? É pela minuto, distância, né? Exato. É uma prova de 5 dias, 1 minuto é muito tempo. É muito tempo para
é um gap muito grande para tirar, e são etapas curtas no geral. Para quem estava torcendo ali para Swift, foi até meio que uma decepção, ficou um choque, falou, poxa, perdeu a volta muito cedo, mas acabou que não. A gente teve, vai me falhar a memória talvez aqui, mas não sei se foi na terceira ou na quarta etapa, que a gente teve um ataque do Rossi, da Swift, ali perto dos 40 quilômetros, na metade, pouquinho para mais da metade da etapa, e o cara simplesmente fez um contrarrelógio de 40 km solo, correu solo, tirou quase 1 minuto e meio da fuga, que era onde ele estava, e conseguiu roubar a camisa de líder. Então a Swift deu uma virada completamente inesperada. Assim, se tivesse em casa de aposta colocando dinheiro na etapa ali, na prova, com certeza o resultado seria completamente inesperado. O começo da virada, de certa forma, né? Porque Exato. foi a quarta etapa e o Rossi ganhou. Depois o Laureano ganhou o contrarrelógio individual também. E o Rossi também fez um contrarrelógio muito bom, não lembro se ele ficou em segundo e terceiro. Segundo. Fez um contrarrelógio muito bom, conseguiu defender a camisa. Um dado muito interessante desse contrarrelógio, interessante e impressionante, desse ataque do Rossi, foi que ele fez para 50 minutos quase 400 watts de média. Fez 393 watts, se não me falha a memória aqui agora, que é um número incrivelmente impressionante. A gente gosta de se impressionar com o número da Europa, esse número impressiona muito em qualquer canto do mundo também. Assim, rodar quase 1 hora 400 watts é um absurdo, deu muito sangue, fez muita força e no final levou a camisa da geral de uma forma muito merecida. Boa, bem legal. A gente vê também dinâmicas de prova rolando em provas BR, né? Que não é só pelotão andando junto, deixando presos no sprint, sem problema nenhum com isso acontecer, claro, mas a gente gosta de emoção e de coisas inesperadas acontecendo. Completamente. Massa demais, resultado legal para Swift. Diria que um resultado legal. Pindamonhangaba também ficou com 2 ali na geral, né? Então, bem legal a gente ver. Eu falei, todo mundo o Molina e o Alan. Então, cara, massa ver um pelotão desse tamanho largando em provas brasileiras, já é excelente. Já é excelente. Então, pulando para a Europa, né, atravessando o oceano, a gente vai falar, talvez a principal prova feminina que aconteceu essa semana. A gente tem várias rolando, tem tudo a Normandia, que é uma prova maluca, tem várias pequenas provas acontecendo ali, que é até difícil a gente cobrir todas, mas o Troféu Alfredo Binda, que é a prova que acontece na Itália no dia seguinte da Milano-San Remo, né, meio que a versão não oficial da Milano-San Remo ali para as mulheres. É uma prova bem interessante, é uma prova relativamente dura, porque ela tem um circuito de 1, 2, 3, 4, 5, são 6 voltas com 2 subidas longas nessas voltas. E é uma prova muito tradicional, né? É uma prova muito tradicional que acontece, essa foi a 25ª edição, então 25 anos, não sei se ela acontecia antes e voltou agora. Muitas vezes acontece de mudar o nome das provas, né? Mas uma prova tradicional que a gente teve, o nosso top 5 aqui, a Elisa Balsamo foi a vencedora, que bateu a Lotto Kopeck no sprint. Então, isso para mim reforça a minha teoria que a Kopeck está tirando um pouco de energia do sprint e colocando mais na escalada. Puck Pierce, que é da Fênix Deceuninck, que é muito nova, muito forte no mountain bike, no cyclocross, chegou em terceiro, e ela passou um bom tempo solo ali, com um ataque solo do pelotão, tentando abrir alguns segundos. Soraya Paladin, que belo nome, Soraya Paladin da Canyon SRAM, a Fife George da DSM em quinta, nunca vou saber falar esse nome, Corinne Swinkles da UAE em sexto, Olivia Barrio da Movistar em sétimo, Silvia Pérsico também da UAE em oitava, a Evita Music da FDJ em nona e a Niamh Fischer-Black da SD Works em décima. A Niamh Fischer-Black passou um bom tempo com a Puck Peters ali na fuga, tentando abrir tempo para o pelote, mas a SD Works controlou muito bem, foi quem dominou o pelotão para chegar do final. Interessante ver a Elisa Balsamo, que não tinha muito lead-out ali, chegando e batendo a Lotte, né? Exato. A Balsamo, que não teve um 2023 muito bom, né? Ela teve um 2023 com muitos percalços, assim, muitos problemas. Ela começou o ano passado com 2 vitórias na Valenciana, na Espanha, e depois ela não conseguiu emplacar mais nenhuma vitória, não correu tanto, e começou o ano muito bem.
de novo agora, assim. Começou o ano com mais 2 vitórias na volta valenciana, e agora a Bálsamo chegou no Alfredo Binda batendo com muita propriedade no sprint a Lotto Kopeck. De uma forma um pouco pejorativa, a gente pode falar que ela ganhou da Kopeck com cigarro na boca, assim. Ela ganhou com folga. O sprint foi... A Kopeck atacou mais cedo, ela saiu da roda da Kopeck e no final ela conseguiu abrir uma bicicleta quase de frente. Então a gente sabe que para sprints, no geral, esse é um resultado que, por mais que pareça apertado, ele é um sprint relativamente folgado, assim. Estou feliz de ver a Elisa Bálsamo sprintando forte de novo. É uma ciclista muito forte do pelotão. Ela não é para o padrão do pelotão feminino, é uma ciclista jovem, ela tem 26 anos de idade e já tem 25 vitórias na carreira dela. Então acho que a gente tem... A Trek vem trabalhando muito bem, né? Então acho que... A gente falou bastante da Trek em alguns episódios, muito com a Longo Borghini, com a Shirin. Com a Shirin. A Shirin é a mais fácil. Mas é legal. E a Trek, ela tem a Gaia Realini, que é uma baita escaladora ainda muito, muito nova, né? Sim. É legal ver que tem mais... Assim, obviamente a Trek tem um time forte. É legal ver que tem opções ali, né? Tem repertório. Tem repertório. Ele tem muito repertório, com certeza. E não só no feminino, mas no masculino também, né? A Trek vem de uma série de bons velocistas. Fez uma semana muito boa com o Jonathan Milan na semana passada, com o Jonathan Milan batendo o Philipsen 2 vezes, e fecha a semana com a Bálsamo batendo a Kopeck no sprint. Então, realmente é um feito bem grande. Eu estou torcendo para a Bálsamo voltar a encabeçar os sprints esse ano no pelotão feminino, que é uma ciclista que eu gosto muito de ver correr e adoro a comemoração dela. Assim. Acho que ela sempre comemora muito bonito. Outro highlight aqui é a PUC, que está começando na road agora, né, na estrada, muito campeã de mountain bike, campeã de cyclocross, mundial, holandesa, já ganhou muita coisa. Então é legal ver ela vindo para a estrada, pegando um pouquinho mais de experiência, batendo guidão, batendo roda com a galera. Sim. Muito, muito forte. Muito nova, tem 20 anos de idade. A minha maior comparação com ela é o Mini Van Der Poel mesmo, pelo estilo de andar e tal, de ser bem agressiva. E é legal ver os combates que ela tem também com... Não, fugiu o nome dela completamente, mas que é a PUC versão da Visma Elizabike, que tem uma competitividade muito parecida do Wout e do Van Der Poel. Mas é legal ver a PUC batendo guidão com a galera, e tomara que ela vá pro Tour de France também, vai ser bem legal. A PUC correu 5 provas esse ano, e a única prova que ela ficou fora do top 10 foi a Strade Bianche, que ela ficou em 13º. Tipo assim, é um ano absurdo. E que ela estava na frente ali no grupo, atacou também, tentou abrir, tentou separar. Então, legal demais. Baita ano para ela. Falando de Milano-San Remo, falou de Strade Bianche, né? Na verdade, falou de Grave, a gente falou de Little Trek, vamos pular para Milano-San Remo. Uma prova, a 15ª Milano-San Remo, já que a gente falou da 25ª outra. Então, uma prova muito, muito tradicional. E que já aprendi que é só para queimar minha língua, sempre que eu falo que alguma coisa não vai acontecer aqui, ela acontece, que eu falei que tinha anos que não chegava para o sprint com o grupo de sprint. Exato. Obviamente, esse foi o ano que isso aconteceu. E uma boa lembrança também é que você não citou o nome do Alaphilippe e ele conseguiu chegar no top 10. Olha que beleza. Tá aí o aprendizado. Mas Milano-San Remo, que ao que tudo indica, e segundo o Pogacar, é o monumento mais fácil de correr. Falou que fez uma prova muito fácil de correr esse ano, que foi tranquila. Então, gera até um pouco de revolta, né, para nós meros mortais. Isso é um movimento midiático. Eu não acredito no Pogacar, não. Ele está falando para a mídia, só para destabilizar a galera mentalmente para as próximas provas e para os próximos monumentos, porque eu duvido que aquilo foi fácil. Mas só dando uma introduzida para quem não está muito familiarizado com o Milano-San Remo. O Milano-San Remo é a clássica mais antiga dentre os monumentos. É uma prova de 288 quilômetros. É a monumento mais longa também. Além de ser mais antiga, ela é mais longa. Ela termina ali os 30 quilômetros finais, termina passando por 2 subidas, não subidas muito duras, mas no geral são subidas muito rápidas. E ela termina de fato descendo e com um sprint final no finalzinho da descida do pódio ali. E esse ano foi uma prova muito agitada. Assim, uma prévia de prova muito agitada, né, com muitas especulações. A UAE apareceu levantando a bola de que passaria na Cipressa fazendo um sub-9, que a intenção deles era fazer um sub-9 na Cipressa para selecionar o pelotão,
e facilitar a corrida para o Pogacar. E a gente não viu isso acontecendo com muita... Eles erraram a mão ali. Uma coisa interessante, eu vi o vídeo da IF Education, que é o Behind the Scenes, e o plano deles era entrar na Cipressa na frente para deixar o Bettiol bem colocado, mas já esperando que a UAE tivesse na frente para acelerar. Uhum. Então a IF estava disposta a gastar 2, 3 caras ali só para trazer o Bettiol, deixar ele bem posicionado. Só que o que aconteceu foi que entrou IF e Ineos na frente, né, na Cipressa, e aí o Couve teve que trazer o Pogacar por fora, então já gastou uma energia ali e só tinha ele de gregário. Mais tarde veio o Del Toro, veio o Del Toro também veio por fora. Que veio por fora, veio de trás. Eu acho que o Mike Hirsch estava ali também, mas acabou não indo. Só que esse é esquema, né? A energia que o Del Toro ia gastar, e eu vi uma galera falando uma coisa bem importante sobre isso também, mas a energia que ele ia gastar puxando na frente, ele gastou chegando para frente. Né? Exato. E é uma diferença, talvez, de experiência que a gente vê de tempo de rodagem dele para o Tim Wellens, que ele não conseguiu dosar o esforço suficiente para ele chegar pelo menos até o final da Cipressa. Ele já estourou o motor, ou já gastou ali antes do final, então o Tim Wellens teve que ir para frente para terminar, né? Eventualmente o Tim Wellens só entraria lá no pódio. Eu acho que o Del Toro e a UAE pagou o preço do... Assim, quem sou eu para criticar o Martin sobre como dirigir uma equipe ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que a UAE levou uma equipe muito aquém do que poderia ter levado. Assim, acho que a UAE tinha time para de fato para tentar definir a prova na Cipressa. Assim. Eu acho que a UAE não levou um time forte o suficiente para selecionar um grupo muito forte numa subida. E eu acho que pagou um pouco o preço disso. O Del Toro também acabou tendo que carregar um piano que inicialmente talvez não tivesse planejado para ele. Lembrando que o Del Toro entrou no lugar do McNulty. No lugar do McNulty, exatamente. O McNulty, sem dúvida nenhuma, seria um bom nome para trabalhar ali. Mas eu teria... Entendo por que não levou, porque 2 dias depois a UAE tinha que estar com uma equipe muito forte para correr Catalunha, né? Que a gente vai falar já. Mas eu acho que ele ficou doente. Ele não foi. Não, mas não só do McNulty. O McNulty ficou doente. Mas a UAE tinha, para montanha, tinha Yates, se quisesse entortar mesmo o passo ali, tinha Groschartner, tinha Bjerg, tinha Maika. Então aí tinha nomes muito fortes para trabalhar numa montanha curta de 9 minutos. Acho que o Groschartner e o Nils Pollitt eram 2 boas pedidas, que são mais rulers, caras um pouco mais pesados, que só precisam fazer uma coisa no dia, né? Acabou que a consequência disso foi que nenhuma das outras equipes também quis pegar a frente, né? Foi uma oportunidade, às vezes. Tipo assim, a Ineos tinha muita gente, tinha acho que 4 caras lá, tinha Ganna, passou com 4. Pidcock, o Narvaez e mais um que eu não lembro quem era. A gente tinha, sei lá, o Noex com 4, tipo, eram equipes que se entrassem na frente talvez conseguissem dar essa agitada, mas estava todo mundo tão preocupado com a UAE colocar um passo maluco ali, que é tipo, cara, eu tenho que guardar o máximo de caras que eu conseguir aqui com o máximo de energia para eu não explodir e ter a chance de ganhar lá na frente. Então, só que acabou, o que aconteceu passou muita gente da Cipressa, né? Passaram todos os sprinters, passou o Médici, passou o Jasper, né? Então acabou que isso não funcionou. E no pódio, como tinha gente demais também, a separação não foi suficiente, né? A conta do trabalho ficou nas costas da UAE nas 2 montanhas. Mas porque prometeram, né? Prometeram, exatamente. Eles carregaram uma conta que eles disseram que assumiria. Então, tudo certo quanto a isso. Mas, de fato, assim, quando você vai para uma prova prometendo entregar um sub-9 e selecionar o grupo, vale lembrar que o Honda da Cipressa, se não me falha a memória, é de 9,18. 18 segundos para uma montanha de 9 minutos, de 9 minutos e meio, para o nível World Tour é muito tempo. Na geral, os ciclistas tomam 18 segundos. Numa etapa inteira, assim. A ideia era tirar pelo menos 18 segundos numa montanha de 9 minutos. Então é um esforço absurdo. E esse tempo é de muito tempo atrás, anos 80, é um tempo antigo. E quando você promete fazer um sub-9 e no final o resultado é você conseguir passar com todos os velocistas, significa que o trabalho não foi de fato muito bem feito, né? Sim, com certeza. E muita gente em boa forma, né? Mads Pedersen em boa forma, Van der Poel nem precisa falar, você sabe que se ele não tiver em boa forma, ele não vai, ele arruma desculpa, não larga, né? Tanto que a gente vai chegar lá no final, mas isso diz muito da personalidade dele, como ele age nas provas. Só que aí isso mudou a dinâmica, né? Porque depois no Vale, de novo, a UAE, o Hirsch foi para frente puxar,
sem a menor razão, porque, cara, se Sim. você falou que ia acelerar e não funcionou, você tem que mudar seu plano, né? Tem que Exato. mudar o plano. Ter plano B, C e D, e era a hora de deixar as outras equipes se virarem, que elas tinham mais número. Quando chegou no pódio, Aí foi a tinha vez o do Tim Valley Vélez. sofrer muito. De novo, né? Porque ele já De teve novo, de que novo. recuperar E ele entrega, né? O Tim Vélez é incrível, ele entrega muito. Ele entrega muito. Sim. Não, muita É um... experiência, Tem dosa bem o muito. esforço, né? Exato, exato. E botou ritmo. E ali no pódio, sobrou, ficou nas contas do Pogacar tentar escapar. Ninguém tentaria atacar ali de novo, porque 90% de quem estava com ele ficaria muito mais confortável batendo o guidão no sprint do que tentando ganhar escapado. A Ineos era uma boa para tentar atacar ali, se o Pidcock fosse o líder. Eu acho que o líder era o Gunna. Era o Gunna, era o Gunna. Caiu, O Gunna, inclusive, o Gunna largou com a 1. O Gunna largou de 91. O Pidcock largou Isso. de 94, se não me falha a memória. Era o Gunna, ele caiu num buraco, teve um problema mecânico. Não sei se ele teve um problema mecânico porque caiu no buraco, ou se ele caiu no buraco e teve problema mecânico, ou se foi mas ele ficou. Ele ficou. Ele tá olhando para baixo na bike, marcha não deve estar passando, alguma loucura do tipo. Porque se fosse o Pidcock o líder, por exemplo, ali era a hora perfeita de colocar Narvaez, colocar quem tivesse atacar, né? Porque bota o Gunna para atacar, alguém vai ter que cobrir, Pidcock dá por cima e aí você começa a contra-ataque, exato. Vai contra-atacando. Era o momento perfeito e era se o Van der Poel, por exemplo, por quê? Coisa importante, né? O Jasper não tá nesse grupo lá em cima, ele chega depois, chega depois. Então, se o Jasper tem o Philipsen, se o Van der Poel tem o Jasper ali, é uma boa estratégia também, mas ao mesmo tempo o Van der Poel não vai atacar, ele não vai mandar esse 1-2, porque só tá em ele ali. Exato. E as outras equipes podem, né, cobrir. Então, isso fica um pouco, isso molda muito a dinâmica da prova, né? Fica muito dependente de, é o Pogacar que vai atacar, então é ele que vai atacar, eu só vou garantir que eu vou seguir. E isso não gera é o segundo ano que o Pogacar, que a promessa do pódio está nas contas do Pogacar, e de fato ele que faz todas as movimentações principais ali. Até ano passado, no finalzinho ali, o Mathieu Van Der Poel atacou, né? Mas as iniciativas foram todas do Pogacar e da UAE. Sim. Mas uma coisa, um fato inesperado que aconteceu ali antes mesmo da Tipressa foi o corte do Laporte, né? Ficou preso na queda, né? Tiveram duas quedas que decidiram, uma foi da fuga na frente, na descida, depois da Tipressa, se não me engano, vacilo maluco que o Pogacar quase não conseguiu passar, não sei se você viu, mas ele passou pela esquerda. Isso. E ele passou entre o guarda-reio e o cara que tinha caído que estava em pé. E a outra foi essa, né? Que foi antes da Tipressa, né? Foi antes da Tipressa, Foi antes da Tipressa e o Alexander Kristoff também ficou para trás. O Laporte e o Kristoff estão no X, né? Exato. O Laporte era um dos favoritos, era um nome muito cotado. Inclusive, se não me falha a memória, eu tinha colocado ele no meu pódio. Sim, tinha. E o Coy passou bem, né? Da Tipressa. Passou bem. Quase conseguiu chegar no pódio direito. Exato. Mas mostra que o Olav Koy está numa forma muito boa, né? Ele chegou em 14º. Então, exato. Estava no segundo grupo ali, a 30 boa. E poucos segundos. Primeira, se não me falha a memória, é a primeira monumento dele também. Sim. É muito novo, tem 20, 21 anos de idade, 22. Eu acho que é um ciclista a ser lapidado. Possivelmente Milan-San Remo talvez seja a única monumento que ele possa vir a tentar ganhar algum dia. E eu falo isso baseado na frase do próprio Philipsen, né? Philipsen falou que a Milan-San Remo é a única monumento que ele realmente tem uma grande expectativa em vencer, apesar dele ter feito o pódio um ano passado terceiro na Paris-Roubaix. É isso que eu ia falar. A Paris-Roubaix é uma que faz sentido para mim também, porque na Honda, né, no Tour de Flandres, os bugs matam os sprints. Matam. 2-3 minutos de esforço anaeróbico estendido maluco, não dá, os caras não aguentam. Mas a Paris-Roubaix não é tanto assim, né? A Paris-Roubaix é mais brutalidade no plano nas áreas de pavê. Exato. Tanto que o Sagan, apesar do Sagan, a gente já falou, é maluco, um alienígena, metamorfo louco. É um sprinter que sempre se dava bem ali. Ou o Tambunen, por exemplo. Sim. Tudo bem, é um Roland, mas é um cara grande, né? Que eu digo, é um cara tipo, neuromuscular. Um cara pesado. Um cara pesado. Eu diria que essas duas mesmo. As outras dá uma dificuldade. Exato. Liège, por exemplo, não tem como. Não, sem chance. É isso. Dito isso, eu acho que a gente chega na vitória do Jasper Philipsen, né? Que não teria ganho sem o Van der Poel. Não teria ganho sem o Van der Poel, exatamente. Ele deu uma entrevista logo no pós-prova, onde ele conta que ele implorou no rádio, na hora que ele chegou no topo do pódio, ele pegou o rádio e implorou
para o Mathieu Van Der Poel não trabalhar com o Pogacar porque ele tinha boas pernas. Sim. Ele fala isso nessas palavras. Eu implorei para o Mathieu não trabalhar com o Pogacar porque eu tinha boas pernas. E dá para ver o Van Der Poel olhando para trás para garantir que o Jasper estava ali, chegando, e aí ele mudou o modo e virou Lidalto Van Der Poel, estilo Tour de France. Exato. E o Van Der Poel fechou todos os gaps. Todos os gaps. Todos os gaps. Teve um ataque muito forte do Pidcock. Do Mohoric antes até, né? Mohoric antes, exatamente. Sim. Mas o gap do Mohoric foi fechado mais cedo. Aí, sim, logo na sequência do ataque do Mohoric, teve um ataque do Sobreiro. Do Sobreiro da Bora. Foi meio que sem querer, né? Ele olhou ali, ninguém vê, ele falou, eu vou. Era meu único recurso é esse. Exato. Mas que eu não esperava ver o Sobreiro ali, inclusive. Eu esperava ver o Sobreiro sobrado. Perdão da piada. Mas realmente... Eu não esperava ver o Sobreiro ali, até que no contrapé do Sobreiro, o Pidcock atacou muito forte. E se não fosse o Van Der Poel, aquele gap não teria sido fechado. Se o Pidcock tivesse 3 quilos a mais, ninguém fechava esse gap. Exato. Ele parece uma criança sprintando, ele parece a Raya Galine em cima da bike. Gaia Realini, desculpa. O cara que tá nesse grupo da frente, que foi a maior surpresa, tirando o Sobreiro, mas junto com o Sobreiro, é o Michael Matthews. Então, acho que o Luke Plepp, que é o campeão australiano, que também largou com o Bretelli branco, era o líder, mas estava sempre na rabeta do pelote. Óbvio que ele não ia conseguir chegar na frente. Sobrou na Tipressa também, não passou. Sobrou na Tipressa, mas mal posicionado. Muito mal posicionado. Não, ele voltou depois. Ele conectou de novo, mas sobrou de novo no pódio da rabeta do pelote. Você não pode estar no rabo do pelote, mesmo que o pelote tenha 30 caras com aquele nível, saca? Mas o Michael Matthews lá foi uma boa surpresa. Foi legal Sim. ver ele. Sim. Volta. É um nome muito forte, né? Um nome muito experiente no pelotão. Já ganhou etapa nas 3 grandes voltas, já pegou camisa verde do Tour, e é muito amigo do Pogacar, né? Antes da gente entrar, eu ia puxar essa polêmica aí, mas antes disso, só o nosso top 10 que a gente mergulha nisso. Jasper Phillips em primeiro, Michael Matthews em segundo, no sprint que o Jasper ganhou por, sei lá, 1/4 de roda. Pogacar em terceiro, Pogacar tá virando sprinter agora, gostou desse negócio. Um número que eu não sei até que ponto ele é oficial, mas eu vi em alguns lugares falando dos números do sprint do Pogacar, e parece que não foi de fato um sprint muito forte, parece que ele bateu um pico ali de 790 watts. Não, isso é errado, não é possível. Porque o Mads sprintou para valer, né? E o Mads veio de longe. Mas o problema todo é esse, o Mads foi o primeiro a sprintar. Ele foi o primeiro a bater porque ele sempre bate de longe. Só que eu acredito que ele escolheu o lado errado. Se ele tivesse batido de longe para a esquerda, ele tava lado a lado com o Matthews, com o Jasper, mas provavelmente ele foi para a direita porque ele bateu direita no sentido deles, né? Para quem tá vindo ao contrário. Justamente porque ele veio de longe, né? Então, mas foi um trabalho confuso do Stuyven, porque os dois não estavam muito bem alinhados ali. Os dois passaram juntos, né? O Stuyven fez o 8º, mas os dois não estavam... Parece que faltou entrosamento ali porque eles se perderam. Tava cada um num canto e rolou uma confusão. Às vezes o Stuyven também ficou surpreso que o Mads saiu tão de longe, saca? Tipo, o cara não tá olhando para trás toda hora, né? Acho que, beleza, o Mads tá na minha roda, eu vou fazer o lead-out. Mas pode ter custado o pódio para ele, provavelmente, porque ele foi o 4º. Bettiol em 5º. E aqui o vídeo daí que eu comentei, né? Ótimo resultado, e era all-in pro Bettiol, Bettiol. Ele era o líder, assim, não tinha plano B. Mohoric em 6º. Legal ver ele na frente. Maxim Van Gils em 7º, a gente já falou dele. Pode na Estrada Bianchi também, massa. Esse moleque com a galera ali na frente. Jasper Stuyven em 8º. Alaphilippe em 9º, que você comentou ali que eu não ziquei ele dessa vez. Bem junto com o grupo. E o Van Der Poel em 10º. O Van Der Poel não sprinta para ir em segundo, nem se deu trabalho. Ele fez o lead-out depois e só passou. Só que ele não comemorou. Ele queria ter ganho. Queria ter levado, né? Quem não quer ganhar um monumento vestindo camisa de campeão do mundo? De Bretelli branco, fazendo dobradinha. Ele foi de roupa pronta para subir, para passar em primeiro na chegada. Mas como o Pog, né, o menino não para, ele já está na volta ciclista Catalunha, que começou hoje, segunda-feira, no dia da gravação. E o que ele fez? Ele já sprintou para a etapa, chegando em segunda. Loucuragem. Completamente maluco. Eu acho que mostra que ele não mentiu de que Milan-San Remo foi uma prova fácil, foi que parece que ele foi pro hotel da largada da Catalunha hoje, ele foi pedalando, ele fez
um pedal de 150 km para chegar no hotel. Então, parece que as pernas realmente estão boas. No final de semana não machucou a perna dele, não. E hoje correu muito bem na Catalunha, né? Hoje a primeira etapa, a Catalunha, com um line-up, um start list interessante. A gente tem o Sepp Kuss, a gente tem Kia Uterbrooks no Visma, a gente tem o Silvio Gruswick e o Robert Gessing, que são bons gregários, e o Attila Valter também, que a gente sempre fala dele, a Visma com um time bem forte, mas a UAE mandou Pogacar, João Almeida, Sivakov, o Groschartner, que a gente falou dele, Jay Vine. O Yates não veio, não. Acho que tiraram ele de última hora. Ele ia vir, eu lembro que ele ia vir. Mas tá o Soler e o Novak, que acho que foi o replacement do Yates. Então, cara, e aí a gente tem Gerard Thomas, tem o Igor Bernal, tem o Mikel Landa, tem o Lenny Martinez. Tem o Lenny Martinez. O Landa, bom lembrar que o Landa é a primeira prova dele correndo pela Quick-Step, onde ele vai de líder, né? Que isso vai acontecer pouquíssimas vezes, que ele sempre ficou bem claro de que ele ia para Quick-Step para trabalhar para o Renko. Então acho que eles devem dividir ali entre o Landa e o Van Wilder. Eu acho que eles devem dividir a liderança, quem tiver melhor corre pela geral. Tem o James Knox também, que é um gregário das montanhas para o Renko no Tour, foi ano passado. E o Van Sevenen também era outro que largou ano passado. A Little Trek tem o Juan Pedro Lopes, que deu aquela sorte no giro e nunca mais entregou nada, infelizmente. Sim. Pode ser interessante ver o Carlos Verona, que veio da Movistar. Eu não lembro se você comentou, mas pela Bora tá o Vlasov, né? Pela Bora tá o Vlasov, com o Higuita, que são dois caras ali. O Higuita é um bom gregário também, que geralmente luta por etapas, né? Mas o objetivo dele. Tem que ver como que eles vão trabalhar juntos ali, porque eles têm que trabalhar juntos. A gente tem o outro Yates no jeito com a Lula, né? A gente tem o Simon Yates, que pode dar o Yates gêmeo. O Yates gêmeo, que pode dar uma movimentada nas coisas, já recuperado agora da concussão maluca. Foi ele que teve concussão? Não, foi outro gêmeo. Foi o Adam. São tão iguais que até eu confundo. A gente teve o Maxim Van Gils, que largou, mas teve um capote grande na chegada. Teve um capote grande, faltando 500 metros no sprint ali. A chegada, que era uma chegada em subida, era uma subida ali de uns 800 metros, se não me falo a memória, na média de uns 6%. O pelotão estava meio bagunçado, não tinha nenhuma equipe na ponta fazendo um lead-out, cuidando da chegada da prova de fato, tanto que teve um ataque inesperado da Israel, né, com o Nick Schultz ali pertinho da meta de 1 km, e faltando 500 metros teve uma queda grande, onde envolveu muita gente, caiu Bernal, caiu Van Gils, Jay Vine caiu. Jay Vine caiu, sempre, não decepcionante nunca. Infelizmente, para ele, principalmente. Mas aí parece que o Van Gils deve ter se machucado, né? Perdeu quase 16 minutos e não larga amanhã. É alguém que a gente já viu que gosta de brigar por etapas. E os outros times, eles estão indo para brigar por etapas. A gente tem a Decathlon com um time super misto, DSM a mesma coisa, Astana, Israel Premier Tech, Carro Rural, a Ken Pharma, que são equipes locais, né? A Burgos e a Euskaltel também. A Unox sempre com irmãos e caras com nome muito parecidos. Literalmente, a gente tem os dois Johannessen aqui. Nossa, é difícil. E são equipes que vão ali. A gente tem o Michael Woods na Israel Premier Tech, que é um cara que briga por geral, mas geralmente não tem time. É legal ver o Matthew Ricatello, que é um norte-americano, tem acho que 19 anos, muito forte, um escalador puro, muito, muito forte. Tá indo para ganhar experiência. Mas, assim, ganhar experiência, né? Ele acaba que essas equipes realmente estão indo para lutar por eventuais etapas. Sim, eu ia trazer uma informação aqui, mas ainda bem que eu não trouxe, porque ela descobri agora que ela estava errada. Eu achava que os 3 quilômetros finais não seriam neutralizados no tempo do pelotão, na chegada de hoje. Foram. E eu tinha entendido que o Bernal tinha tomado tempo, no geral. Mas não, né? O tempo, eles passaram com o tempo do pelotão. Então o Bernal ainda está ali no top 4. Só para contar também, essa é uma regra muito comum no Tour, nas grandes voltas. Desculpa, que etapas de sprint, se tiver alguma queda, qualquer problema mecânico, furo, etc., nos últimos 3 quilômetros, o atleta chega com o mesmo tempo do pelotão, né? Isso, exatamente. Que é justamente porque o estresse é grande, você tem caras disputando a geral ali que podem ter problemas,
E aí é isso que a gente está falando, né? Uma queda nos últimos 500 metros, obviamente está dentro dos 3 quilômetros. Quem tiver envolvido nessa queda passa com o mesmo tempo do pelotão, então não perde os 15, 10 minutos que a gente comentou. E eu não achei que talvez essa regra fosse valer, porque era uma chegada, por mais que uma subida curta, era uma chegada de subida, né? Sim. Então pensei que talvez isso pudesse anular essa regra, mas não, estava valendo. Então feliz do Bernal não ter tomado tempo. Sim. Passou com o tempo do grupo, né? Catalunha é uma prova, é sempre uma prova massa, uma prova legal. Segunda etapa, que provavelmente é hoje, na terça-feira, já é chegada ao alto, que a subida está categorizada com 11,4 km a 7,5, mas é uma daquelas subidas que começa 20 quilômetros antes da subida começar de fato. Então, a subida na Walter 2000, não sei qual vai ser a pronúncia correta disso, mas termina numa estação de esqui, é uma subida muito longa, e se não me falha a memória, eu não lembro em qual prova, talvez até na Catalunha mesmo, mas eu acho que o Yates ganhou nessa, o Ineos antes, na época, né? O Adam. O Adam. Eu acho que ele ganhou nessa montanha no passado. Posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou, não. Mas massa, porque na terceira etapa a gente já tem mais uma de 18,4 a 6,7, mais uma HC. Monstro de montanha. Eu só consigo imaginar o Vingegaard nessa terceira etapa, que essa etapa é desenhada para ele. Desenhar 3 montanhas longas. Desenhada. É a cara dele. Deve ser por isso que o Pog tá aí. Exato. O Pog deve querer ganhar essa etapa para entender um pouco melhor como que ele bate o peixão maluco. Mas Catalunha é uma prova legal porque a gente está falando de 7 etapas. Dessas 7 etapas a gente tem 3 chegadas ao alto, mais a quinta etapa também, que tem uma montanha grande ali, faltando uns 30 km. Então é uma prova de montanha, né? É uma prova para Sim, a Catalunha é uma prova para escalador, sem dúvida nenhuma. E esse ano talvez seja um dos anos mais duros da Catalunha, assim, dos anos com mais montanha. Então, é um ano, tem sido o percurso desse ano foi um percurso desenhado para ser bem duro. E parece que tem uma das etapas que, se eu não me engano, é essa, ou etapa 3 ou etapa 2, não tenho certeza, que foi que o Sepp Kuss postou no Twitter, na etapa 6. O Sepp Kuss postou um dia no Twitter falando, pô, galera, ele mora na região, né? Ele falou, isso aqui seria uma excelente rota para uma etapa da Volta à Catalunha. 154 km com 4.000 metros de altimetria positiva, 1, 2, 3, 4... 4 ou 5. Mais a chegada, são 5 montanhas categorizadas, com uma HC no meio ali, que basicamente são 2 montanhas juntas. E terminando numa categoria 1 de quase 8%, né? Isso, 6 km, 7,2%, exatamente. Então, se depender de mim, o Sepp Kuss pode desenhar todas as etapas. Sim. Se tiver passando pela cabeça dele aposentar em algum momento, a gente já sabe o que ele pode continuar fazendo dentro do ciclismo ainda. Então, só para a gente fechar aqui nossa Volta à Catalunha, o pódio de hoje, né, o top 3, Nick Schultz da Israel, que foi quem atacou em primeiro, o Pog em segundo, o Pogacar, que abriu um sprint do pelotão, parece que meio de brincadeira, mas olhou para trás, não veio ninguém, ele continuou em segundo, já pegou ali 8 segundinhos de bônus de tempo, e o Steven Williams, que também é da Israel, que foi quem fez o lead-out para o ataque do Nick Schultz em terceiro. A gente ainda tem uma GC aberta, né? Mas o Van Wilder estava em sétimo ali, Vlasov em oitavo, Sepp Kuss em nono, Higuita em 11º, então estava todo mundo ali junto, e quem ficou preso lá na queda, né? Bernal, por exemplo, chegou com o mesmo tempo desse grupo da frente, então a geral ainda está super aberta, tem muita coisa. E só para não passar sem nenhuma informação de número, o Nick Schultz fez um ataque de 1 minuto e 40 quase ali, né? Ele atacou antes de começar a subir de fato, e foram quase 580 watts de média para esse ataque de quase 2 minutos. É um ataque bem forte também. Quase 600 watts para 2 minutos é um número bem significativo. Coisa boa. E falando em subidas curtas com muitos watts, a gente tem uma lista de provas belgas, né, de clássicas belgas acontecendo essa semana. A gente tem Brugge de Payne, dia 20, que é quarta-feira. A gente tem a E3 acontecendo na sexta-feira, e a E3 a gente vai ter aqui um embate de Van der Poel e Wout van Aert, primeiro da temporada, né, na estrada, além de Alaphilippe tá lá de novo, não vou falar nada, não sei o que ele vai fazer. A gente tem o Mohoric também,
A gente tem o Stephen Kung, o Bettiol de novo, o Mads Pedersen vai estar lá também. A gente vai ter o Oyer Lascano da Movistar com o Rangel. O Rangel vai largar na E3, sim, bem legal. Michael Matthews, Matheus Trentin. Laporte, Jorgensen da Visma. Laporte e Jorgensen são bons nomes também. Arnaud Dely. Arnaud Dely, que não quis largar Milan-San Remo porque achou que era uma prova, podia cair ali e tal. Largou outra prova e caiu do mesmo jeito. Então... Nossa senhora. Que foi definitivamente não tem tido um mês muito feliz para ele. Não tem tomado boas decisões, né? Nossa, onde ele vê um pavê, onde ele vê um paralelepípedo, ele cai de peito na hora. Ele falou, opa, ó um pavê, deixa eu cair aqui. A gente tem... Ele vai largar a Gent Wevelgem também no domingo, com o Van der Poel também larga, Laporte também larga. Engraçado vai para defender o título, né? Vai para defender o título, junto com o Benuto. Foi essa que eles fizeram 1, 2, 3? Não lembro. Essa foi Laporte e Vault. Laporte e Vault, isso. Não larga o Vault, não larga o Jorgensen também. Eles vão pular já para provavelmente a Honda ou algo do tipo. Mas a gente ainda tem nessa mesma... são as provas da semana. Brugge de Pain, E3... A gente tem a Brugge de Pain feminina também, né? A gente tem também, é verdade. Que a gente viu até que a SD Works não vai largar, né? Escolheram não tirar atletas do training camp, tem muitos atletas machucados, lesionados. Eu acho que tem dois principais nomes ali, que são dois nomes favoritos para a Brugge de Pain feminina, que é a Charlotte Kuhl, que era a embaladora da Lorena Wibbs, né? Quando a Lorena Wibbs estava no DSM. E a gente tem Elisa Balsamo, que a gente já falou dela hoje mais cedo, da Trek. Eu acho que são dois fortíssimos nomes para aparecer no pódio. E lembrando que a Gent Wevelgem, que eu comentei também tem a prova feminina, claro. Essas provas belgas todas têm masculinas e femininas. Sim. Talvez a gente vai ver figurinhas carimbadas ali. Lorena Wibbs, Lotte Kopeck, provavelmente a Demi também. Então, são provas boas e muito ciclismo para a gente ver no mesmo dia, que está preparando, né? Está criando um momento para Tour de Flandres e depois para Roubaix. Então, acho que é isso. Temos mais... Acho que não temos mais notícias, temos pedidos para vocês se inscreverem aqui no canal, seguirem no Spotify, Apple, afins, deixar um comentário, deixar o like, compartilhar isso com quem anda de bike com você, com quem não anda de bike com você. Comenta pra gente seus pódios das próximas etapas, que a gente tá curioso. É isso aí, valeu, BBB, a gente se vê na próxima semana. Valeu, Foquinha, um abraço.